seja muito bem-vindo ao JR Business. O Grupo Guanabara opera um dos maiores conglomerados de empresas de transporte do país. São 6 viações interestaduais e participação em empresas de transporte municipal em cidades brasileiras e também em Portugal. A holding também opera concessionárias de veículos, hotéis e um banco. JR Business tem o prazer de receber hoje a Letícia Pineschi, que é diretora de Marketing e Relações Institucionais do Grupo Guanabara. Seja muito bem-vinda, Letícia. Eu que agradeço o convite e a participação. É uma grande oportunidade para o nosso grupo estar presente aqui hoje. Todas as terças-feiras, você já sabe, tem um novo episódio do JR Business que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV. Letícia, quero começar conhecendo um pouco da história do grupo. Eu quero que você comece contando como é que lá nos anos 50, o jovem Jacó Barata deixou parar, foi para o Rio de Janeiro para trabalhar, estudar. Conta pra gente. Essa é uma história de superação, é uma história muito parecida com a de muitos brasileiros que migraram em busca de novas oportunidades, mas é uma história, acima de tudo, de DNA de inovação. Ele sempre teve com ele todos esses atributos que hoje nós valorizamos tanto sobre propósito, valores, cultura de atendimento ao cliente, cultura de boa relação de sociedade, autonomia para os profissionais que trabalhavam com ele. E assim ele construiu as relações societárias e pautou toda a vida de trabalho dele à frente do Grupo Guanabara. Os negócios são variados, diversos, os segmentos também, e as empresas têm plena autonomia em suas gestões. Isso é uma característica muito comum hoje em dia no que se deseja de um líder. E já estavam presentes nessa pessoa que vinha de um lugar distante e que não tinha, eventualmente naquele momento, a noção de quanto ele inovava no setor. E de onde podia chegar. Exatamente, principalmente de onde podia chegar. Na verdade, uma vez ele me disse, a gente não planeja. As coisas vão acontecendo, a gente tem uma estratégia, a gente tem um mínimo, um sonho, mas as coisas vão acontecendo e as oportunidades vão surgindo. O importante é saber aproveitá-las. Agora, Letícia, conta pra gente como é que foi esse comecinho, né, dele. Foi com uma van, teve alguma coisa a ver? Conta pra gente como foi. Não foi um começo fácil, né? Não, nunca é fácil, sempre muito difícil. Os pioneiros todos do transporte rodoviário de passageiros no Brasil praticamente fizeram tudo sozinhos. Existe sim a relação com o poder concedente, que na verdade, o transporte é uma obrigação do poder concedente, mas esse pioneirismo de construir a própria estrada, as soluções, sempre esteve presente no DNA de todos os pioneiros do transporte no Brasil. Muito amadoramente, num determinado momento, onde o próprio motorista era o dono da empresa, era o dono do negócio, que hoje já não se admite mais em hipótese alguma, mas dessa forma e construindo, acima de tudo, relação com a população e com os clientes que transportava. Ele ia ficando conhecido, ia estabelecendo ali uma relação com aquela comunidade e acabava se fortalecendo no transporte. Os filhos do senhor Jacó também participam hoje da administração da empresa? Como é que é? A administração hoje do grupo, ela é profissionalizada, existe um conselho consultivo e existem os profissionais que são contratados para a gestão de todas essas empresas, são muitas, né? Sempre buscando dar autonomia para que haja agilidade na tomada de decisões e respeitando todos os protocolos de comprometimento com as melhores práticas de governança corporativa, como transparência, como privilégio aos colaboradores, a profissionalização desses colaboradores, é gestão de pessoas. No final das contas, o que a gente sempre faz é transporte de pessoas e gestão de pessoas. Agora, como é que funciona a gestão? Eu gostaria que você detalhasse um pouquinho para a gente. Quando você trabalha com transporte, você precisa exigir conhecimento em várias áreas. Aí, quando a gente chega lá no ponto final, né, na casa do transporte mesmo de pessoas, como é que funciona esse treinamento? Como é? Na verdade, você tem ali toda uma logística de transporte que busca otimizar o recurso, né? O recurso é o veículo, né? O ônibus. Você precisa da otimização desse recurso até por uma questão ambiental. Uma poltrona vazia é uma poltrona que gera
um carbono desnecessário. Então, na verdade, a otimização da gestão da frota é um asset do serviço de transporte. A segurança do passageiro é outra coisa inegociável também. Todos os gestores têm em suas empresas programas voltados à segurança, como, por exemplo, o programa de medicina do sono, que é um programa incrível que o grupo tem e que a gente tem muito orgulho de falar. É um programa que privilegia o alerta. Então, existe um monitoramento do motorista no período que ele está dormindo, para que você perceba se ele está tendo algum tipo de distúrbio do sono ou alguma coisa que venha a atrapalhar o alerta dele quando ele está dirigindo. Seja apneia, todas aquelas doenças do sono são detectadas, que na verdade não são doenças, são distúrbios, né, do sono, são detectadas, e periodicamente o motorista dorme no laboratório de medicina do sono, para que seja feita a escala desse profissional de acordo com o fototipo dele. Se ele é mais apto ao trabalho diurno, se ele é mais apto ao trabalho vespertino ou ao trabalho noturno, ele é escalado. Então, todas essas práticas vêm otimizar o transporte, a logística do veículo e garantir a segurança das pessoas que lá estão. Então, e fora isso, a gente tem a questão do relacionamento com o cliente. Você está muito presente, quando você faz transporte, você está muito presente na vida dessa pessoa. Então, você precisa ali estar muito atento às necessidades do cliente, para que você possa ofertar a solução certa. Nem tão tecnológica que ele não consiga acessar e nem tão pouco tecnológica que seja uma solução que não seja atual ou adequada, moderna. Como foi o período mais grave da pandemia para vocês? Olha, eu nunca pensei que a gente fosse viver, bom, ninguém pensou, uma situação como essa. O que eu ouço falar é que nem mesmo em períodos de guerra o transporte foi paralisado. Alguns estados decretaram a paralisação por até 3 meses, sem serviço rodoviário, rodoviárias fechadas, interligações fechadas. O transporte rodoviário de passageiros, especialmente o interestadual, sofreu muito. E ainda surgiram complicadores, como o transporte clandestino de passageiros, que, em função de uma dificuldade de fiscalização e de efetivo nas ruas, rodou tranquilamente e substituiu o transporte regular, o que é um risco imenso para a população e uma degradação dessa relação, inclusive, a médio e longo prazo. Então, tudo isso propiciou um fomento à criatividade das empresas. Nós nos fechamos em alguns momentos para reavaliar processos e a criar novas possibilidades. Então, se podemos dizer que a pandemia trouxe alguma qualidade ou alguma vantagem especial para as empresas de transporte, foi o potencial que ela teve de otimizar alguns processos internos e acelerar alguns projetos que estavam paralisados ou que estavam em andamento, mas que, tendo uma operação menor, a gente pôde reavaliar e dar aí um impulso maior, como, por exemplo, algumas etapas da digitalização, o CRM das empresas, todo o relacionamento com o cliente desde do primeiro contato digital, que foi na compra ou online, no aplicativo, ou mesmo no balcão, muitos fechados, a gente conseguiu ali criar novos produtos e novas features para os nossos produtos já existentes dentro desse período lamentável da pandemia. E como está o cenário atual? Vocês já conseguiram voltar à normalidade, movimento, clientes? Olha, nós já retomamos o patamar de passageiro embarcado diante da pandemia, sim. Agora, o desafio atual é trabalhar num período de inflação. Esse desafio é um desafio para quem tem que gerar resultado financeiro e operacional, e especialmente é um desafio porque a inflação ela corrói a renda da camada da população que mais utiliza o transporte de passageiros. Então, esse é um grande desafio ainda, é um desafio que nós estamos trabalhando para superar, mas a quantidade de passageiros embarcada nós já superamos, em alguns eixos do país até superamos 2019, patamares anteriores à pandemia.
em função talvez do transporte aéreo estar com um custo-benefício muito elevado. Houve uma migração do passageiro para o ônibus, sim, em algumas regiões, com certeza, e encontrou no transporte rodoviário alguns atributos de conforto que talvez esse passageiro nem tivesse conhecido antes, talvez ele nunca tivesse sido nosso cliente. Letícia, a gente sabe que a mobilidade urbana é um dos maiores desafios nas grandes cidades, né? O Grupo Guanabara é responsável, né, atende aí diariamente pelo transporte de 3 milhões de passageiros, né? Como que é a organização das linhas? Como é que é essa parte logística? A gente tem no cenário brasileiro, como nós operamos em vários segmentos, a gente tem diferentes relações com o poder concedente, que no caso do intermunicipal e do urbano, a prefeitura ou o estado, onde o contrato tem uma modalidade específica, que é a permissão, e já no interestadual você opera numa modalidade de autorizações. A gente já vive no interestadual o chamado mercado aberto. São 273 empresas operando rodoviário interestadual no Brasil. Então, você tem um mercado aberto, onde você faz um estudo do mercado que te interessa, que te atende, e você solicita, você preenchendo todos os requisitos, a agência reguladora confere autorização para a operação. Nesse sentido, existe um planejamento diferente quando você está falando dos segmentos. Quando a gente fala especificamente de um segmento que há uma possibilidade de expansão mais ágil, como é o interestadual, você avalia toda aquela demanda e, no nosso caso, é muito interessante você encontrar sinergia entre as linhas, entre as rotas, ao solicitar para que a operação seja mais rentável e que ela seja otimizada. E até mesmo que você consiga ter uma relação com a cultura daquele lugar e com daquelas pessoas para oferecer o melhor serviço na entrega física do serviço. Porque a parte da entrega digital é muito mais simples, mas a entrega física ela precisa ser muito personalizada, é preciso falar a língua daquele cliente. Vocês participam de discussões estratégicas com órgãos governamentais, por exemplo, sobre como desafogar o trânsito nos horários de pico? Sim, sim, com certeza. Isso otimiza demais o transporte rodoviário de passageiros e o transporte urbano. Quanto menos trânsito, melhor. E, na verdade, o ônibus ele é uma solução para essa questão, porque se você pensar que um veículo pode tirar 60 carros das ruas, você pode sim dar uma solução mais ecológica para as cidades e melhor para a mobilidade das pessoas. O transporte coletivo, ele é o transporte do futuro nas grandes cidades. A gente não tem como fugir disso. A gente sabe que a viabilidade para outras modalidades, como bicicletas, como, sei lá, até os patinetes que a gente andou um período aí experimentando, eles têm limitações. O transporte coletivo é de fato a solução. E a interligação, né, dos transportes dos modais, trem, ônibus, isso tudo exige sim essas discussões em fóruns e nós procuramos estar presentes em todas. Agora, Letícia, a Expresso Guanabara está comemorando 30 anos esse ano e ganhou um prêmio super importante, né? Conta pra gente, conta o que significa para vocês um reconhecimento como esse. Significa muito. A Expresso Guanabara, em 2013, ela ganhou o prêmio de melhor empresa de transporte. E a gente pretende que esse prêmio se repita muitas e muitas vezes, não só a Expresso Guanabara, mas todas as empresas rodoviárias do grupo. Mas, em especial, a Expresso Guanabara, ela interliga todas as capitais do Nordeste, ela faz uma ligação com o Centro-Oeste, com o Sudeste, e ela tem presente na história da empresa um serviço de excelência e um DNA de inovação que modificou o cenário do ambiente onde ela nasceu. Quando a Expresso Guanabara iniciou suas operações no Nordeste, ela levou para dentro daquela realidade do transporte local ar-condicionado. A gente está falando de 30 anos atrás, né? Então, quando você fala... Hoje parece tudo muito, muito simples e muito comum, mas aquilo deu ao passageiro daquele eixo
um tratamento que ele não estava acostumado. Ela inovou muito e ela teve uma relação de transparência sempre com o seu cliente, oferecendo o que tinha de melhor em tecnologia, monitoramento de frota, monitoramento 24 horas dos veículos, vender a passagem na internet, que hoje é uma coisa que todo mundo faz. A Expresso Guanabara foi uma das primeiras empresas a fazer isso. Antigamente existia um cenário onde poucas linhas eram compartilhadas e ela nunca se valeu dessa exclusividade de operação para preponderar naquele mercado. Ela continuou dando um serviço de excelência que foi reconhecido pelo prêmio e que vem sendo reconhecido na sua operação. Investimento em frota, uma frota muito nova, inclusive agora foi feito um outro investimento, são 130 veículos novos adquiridos esse ano ainda para a operação, trazendo serviço cama com poltrona individual e dupla, uma série de itens de conforto Wi-Fi free para o passageiro, que traz ali para aquela população que viaja de ônibus, o ônibus como uma experiência também de viagem, não só um transporte. Um conforto que muitas vezes você não tem, na maioria das vezes você não tem no avião, por exemplo. Não tem. Não Na é? maioria não. Eu não sei porque tem. eu viajo muito de ônibus, então eu sei a diferença que faz uma poltrona confortável, que você pode ir lá tirar uma sonequinha. Não, a poltrona do ônibus, até na poltrona do ônibus existe uma tecnologia embarcada que as pessoas às vezes não sabem. Tem um estudo de ergonometria, de densidade de espuma. Isso tudo é feito para minimizar o piso, né, as irregularidades do piso e o tempo de viagem, que esse sim é invencível quando comparado ao transporte aéreo. Mas em termos de conforto, eu não tenho a menor dúvida de que o transporte rodoviário oferece muito mais conforto. Letícia, aqui no JR Business a gente fala sobre negócios de sucesso, mas a gente também gosta de contar trajetórias de sucesso. E a sua é uma que a gente gostaria de conhecer. Você tem 27 anos no setor de transportes, é isso? 27 anos no setor de transportes. Um momento em que eu encontrava muito poucas mulheres. Em todas as reuniões que eu participava, em todos os lugares onde ia, a maioria eram homens e bem mais velhos do que eu. Então, sim, foi uma história aí de bastante desafio nesse sentido. Comecei com a empresa que eu já trabalhava, que foi uma das empresas que fez a fusão com o grupo, uma dessas 6, que é a Sampaio. Lá trabalhava e daí, quando houve essa fusão com o grupo, me afastei por um período, para cuidar de questões pessoais, depois voltei porque o transporte te chama, aquilo no qual você tem orgulho em trabalhar, é aquela questão, missão, propósito, valores, a gente sabe o quanto isso impacta na vida das pessoas e isso é muito gratificante, não dá para ficar muito tempo longe. Fiz direito, advoguei durante um tempo dentro do setor de transportes, cuidando do jurídico da empresa e depois, aos poucos, fui migrando para a área de comunicação, porque talvez a maneira com que eu melhor me relaciono ali dentro do setor de transporte, é a comunicação com os clientes, comunicação com as autoridades, comunicação com a imprensa e assim, essa foi um pouco da minha história. A gente sabe que hoje em dia a questão da sustentabilidade ela é super importante, ela tem sido priorizada tanto por gestores, né, empresários, quanto pelos consumidores, que muitas vezes escolhem as empresas mais sustentáveis, né? Como é que é essa parte para vocês? Existem projetos nessa área? É preocupação com essa área? Sim, muitos. Tem que escolher. Porque isso é uma obrigação hoje, já não é mais uma escolha, é uma obrigação. Porque toda a cadeia de transporte, ela precisa ser responsável pelo resíduo que ela produz. Então, existem projetos em todas as áreas. Da coisa mais simples, como o copinho de água que você bebe dentro do ônibus, que é recolhido para reciclagem, todo o material que é utilizado nas garagens, a responsabilidade ambiental por esse serviço, que é potencialmente poluente, é muito grande. Existem as caixas separadoras de óleo, de água, da lavagem do ônibus, os produtos que são utilizados biodegradáveis,
A própria fonte de energia, né? Existe muita pesquisa de transporte rodoviário, nós participamos de todas elas para novas fontes de combustível, né? Outras células de combustível para o transporte. Então, tudo isso faz muito parte do nosso dia a dia. E tem também aquelas ações que você faz de relacionamento com a comunidade que você atende. Por exemplo, uma das empresas do grupo, a Real Expresso, opera na região do Cerrado, ali da Chapada dos Veadeiros, que tem queimadas todos os anos. A gente sabe disso e já tem um projeto lá, junto com uma ONG de reflorestamento. É uma prestação de serviço que você dá àquela comunidade que você atende. E em outras áreas também nós temos diversos projetos nesse sentido, até mesmo os certificados de compensação de carbono da viagem. A empresa pensa em investir em ônibus que não dependam, por exemplo, de combustível para funcionar? Sim, no caso do rodoviário especificamente, a questão é da infraestrutura, né? A infraestrutura que é necessária ao longo do trecho, num país desse tamanho, com regiões tão diferentes umas das outras, ainda é um desafio. Mas sim, nós participamos de todos os estudos, não só de ônibus elétricos, mas de ônibus agora, teve um fórum sobre hidrogênio como combustível. Todos os estudos e todos os projetos são de interesse do grupo. Agora, o grupo também tem projetos de apoio à arte, à cultura, desenvolvimento social. Muito interessante. Conta pra gente o que vocês participam. É o que eu chamo de um comprometimento com a comunidade, é o que a gente diz, ESG by design, ou seja, desde os princípios, né? Desde o princípio da empresa e como o princípio da empresa está ligado à comunidade que ela atende. Se você presta um serviço que é essencial, aquela população cria com você uma relação e a contrapartida é você apoiar exatamente essas regiões. Nos microcosmos, né, eventualmente no Rio de Janeiro, por exemplo, que a maior parte do grupo opera partindo do Rio de Janeiro. Nós tivemos vários projetos culturais, existe uma filarmônica também que nós apoiamos, que as Estrelas da Serra, no Ceará, com a Expresso Guanabara, e ela apoia esses meninos que são assim incríveis, talentosíssimos, e ela apoia essa filarmônica. Já existem profissionais formados, músicos dentro dela, porque esse projeto já tem 10 anos, é um projeto consolidado. Já tocou com João Carlos Martins aqui em São Paulo, no CTN, que é o Centro de Tradições Nordestinas, e muitos outros projetos culturais que a gente poderia aqui ficar citando, porque são muitos anos de transporte, né? E deve ser um orgulho para vocês, né? Muito orgulho. Agora, antes da gente terminar, porque infelizmente nosso tempo está acabando, gostaria que você comentasse uma frase do fundador do Grupo Guanabara, que é o seu Jacó. Ele diz o seguinte: sou contra o tipo de pessoa que pensa que sabe tudo, o doutor sabe tudo. A gente tem que estar sempre aprendendo. Você concorda com ele? Concordo super. A curiosidade move o profissional. Quanto mais você entende que você não sabe tudo, que você não tem todas as soluções, você busca as oportunidades e as soluções fora. Você tem que ter uma escuta ativa quando você vai visitar um projeto, conhecer um novo case. Você precisa dessa escuta ativa. Se você chega acreditando que você já sabe tudo daquilo e olha, são muitos anos de transporte. Tem empresas no grupo que têm 70 anos. Então, a tendência, né, o bichinho do sei tudo, ele está ali, sempre para te morder. Mas você tem que estar sempre presente e isso faz parte também da formação do profissional que trabalha no grupo. Entender que sempre há espaço para adquirir conhecimento e ter essa curiosidade de buscar o conhecimento. Tá certo. Letícia, eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente, trazer um pouco dessa história, dessa gigante, que a gente sempre aprende muito com vocês que vêm aqui e contam essas trajetórias todas de sucesso. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e estamos de portas abertas para visita, para novas oportunidades que vocês nos chamem. Muito obrigada pela sua companhia. JR Business está disponível todas as terças-feiras a partir das 7h30 da noite pelas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.